Estamos ao vivo? Fala pessoal, aqui é o Gustavo de Oliveira, mais conhecido como Professor Gu. E aí, galera, eu sou o Alexandre, mais conhecido como Professor Bazan. E aí pessoal, quem já foi defenestrado, já defenestrou alguém ou conhece alguém que foi defenestrado? Afinal, o que é defenestrar, professor Bazan? Cara, defenestrar literalmente é arremessar alguém pela janela, né? Ou escada abaixo, tá? No caso, no jargão popular, é quando você é convidado a se retirar, né? Somente de um lugar administrativo. E aquele momento lá quando você escuta, o RH tá chamando você. Cara, às vezes é um temor e às vezes é um alívio ao mesmo tempo, né? Depende da situação, né? Então pessoal, nós estamos aqui para mostrar para vocês que vocês não estão sozinhos nesse momento, tá? Podemos rir muito e tirar muitas lições de tudo que aconteceu com vocês aí. E você sabe que você pode contar com a gente sempre, beleza? É isso aí. Bem-vindo ao nosso podcast Os Defenestrados. Fechou. Então vamos lá. Aí o início de hoje, né? O nosso primeiro podcast é o início de tudo, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre a nossa trajetória, né, professor? Contar um pouquinho da nossa história para quem não nos conhece pouco, para quem não conhece nada, né? Saber um pouquinho de onde viemos, para onde vamos, o que a gente faz da vida, o que a gente já fez da vida, né? Essa é uma curiosidade muito grande, né? Às vezes, você saber o que a pessoa começou fazendo, o que ela já fez, né? Às vezes ali é uma surpresa grande, ou às vezes é meio óbvio, né? Aqui a gente vai conversar sobre duas vidas diferentes aí, de duas disciplinas aí diferentes. Para quem não sabe, eu sou professor de Educação Física. O professor Wanda vai falar sobre a Eu disciplina dele. sou professor de História, de Geografia, sou pedagogo e dou aula de Sociologia e Filosofia também. É loucura. Tudo junto e misturado. Tudo que é de louco eu dou aula. Legal, legal. Então, assim, professor, se quiser começar falando aí da tua história, tua trajetória aí, comentar como que você iniciou, quando que você quis fazer iniciar fazendo essa disciplina aí, seria legal. Vamos lá, cara. Minha primeira formação é História, né? Me formei lá em 2013, se não me engano. E foi bem louco, né? Inicialmente eu fiz licenciatura, né? Eu não queria ser professor, detestava escola, curiosamente, né? Não me via naquele ambiente pro resto da minha vida, né? É aquela rebelde sem causa, né? Acho que todo Sim, sim, adolescente tem sim. essa Todo visão, mundo né? tem isso aí, né? E, curiosamente, quando dá pra perceber, assim, no fundo, eu sou meio nerd, né? Então, assim, Ah, sempre um pouco. gostei. Pouca coisa, pouca coisa. Sempre gostei dessa cultura nerd, cultura geek, né? Nem quando o nerd tava na moda eu já gostava, né? Quando o nerd era excluído, eu tava lá, né? Hoje o nerd tá em alta, né? É a moda Então, agora. agora o nerd tá na crista da onda, né? Mas no meu tempo era diferente. Comecei a ser o nerd raiz, né? Roots. O que acontece? Entre as minhas nerdices, eu comecei a escrever para uma revista especializada em videogame. Escrever matéria Legal. sobre game e tal, tal, tal. E mandei a matéria, publicou, beleza. Mandei outra, publicou, beleza. E foi indo. Chegou no momento que eu comecei a escrever um texto mais longo, mais cheio de nuance, assim. Inclusive, parte desse texto foi adaptado para o meu TCC até, inclusive, né? Eu escrevi sobre o God of War, né? Nossa. O primeiro God of War lá, de 2008, se não me engano. E que Quando eu boa mandei parte esse. da galera não conhece ainda, né? Conhece só o de Novinhos aí, nem 2018, né? O sabe. do God of War novo, né? Eu escrevi sobre o Kratos Raiz lá, o Vida Louca lá da Grécia, né? E É. quando eu mandei esse texto para a revista, lá para a IGM, até, acho que no Brasil acho que nem existe mais, então você tem lá na gringa lá, me retornaram e falaram assim: ó, seu texto é muito bom e tal, mas a gente não consegue publicá-lo, porque ele está parecendo um texto acadêmico. Não dá, não tá, Uhum. né? Fora aqui do nosso escopo e tá muito complexo, né? Falei, mas cacete, né? Pensei, você faz um negócio caprichado e os caras não publicam, né? Eu Entendi. falei, cara, como é que eu posso ter autoridade para escrever sobre. Eu queria escrever sobre games, sobre quadrinhos, sobre essas coisas. De certa forma, eu faço isso ainda, né? Eu adapto Sim, isso para o meu conteúdo. Como é que eu posso ter autoridade para falar sobre um tema sem ser um Zé qualquer, né? Eu falo assim, quem que você é? Tá falando sobre. O que que você sabe sobre isso, né? Porque além da nossa experiência de vida e vivência, você tem que ter o canudo, né? Você tem que ter a claro. formação, senão você não tem o reconhecimento. E eu fui fazer faculdade de História para ter essa autonomia, para ter essa autoridade para falar sobre cultura pop de modo geral. Sim. Aí chegando lá, fiz o primeiro ano da faculdade, no segundo ano tem aquele estágio obrigatório, né? Uhum. Fui para a sala de aula, falei, que saco, né? Tem que fazer esse troço aqui, né? Adolescente, né?
Daí, o que eu fiz? Eu falei assim, vou fazer uma aula que eu gostaria de ter tido. Então, a primeira aula que eu fiz foi sobre o Renascimento, uma turma de segundo ano, ensino médio, se eu não me engano. E eu fiz baseado na saga do Assassin's Creed, que estava em alta, o Assassin's Creed o 2, que se passa nesse período histórico, né? Então, usei recorte de vídeo, usei referência. Basicamente, é um embrião, mais ou menos, do que os slides que eu faço hoje, assim, bem mais, né? Sim. Assim, assim. E foi um sucesso com a molecada, assim, meninada, molecada, de modo geral, né? Todo mundo curtiu minha aula. Então, no final, assim, terminou minhas 2 aulas lá de regência, os alunos vieram falar comigo, já isso aí para intervalo e tal. Falaram, professor, eu nunca entendi esse conteúdo, eu entendi por causa da tua aula. Que Eu falei, legal. caraca, velho, né? Que legal, né? Os professores veio e falaram comigo, os alunos vieram falar comigo no intervalo, os alunos me procuraram para saber mais como é que faz essa aula, como é que conseguiram entender. Naquele instante eu pensei, cara, eu posso ser professor, mano. Eu posso ser Gostei do professor e negócio. usar, né, aquilo que eu gosto, que eu acho relevante, que eu consumo, que todo mundo consome. Tava começando a cultura geek forte ali, né? Sim, Eu posso usar isso com o instrumento pedagógico, né? sim. E aí, naquele instante, eu falei, peraí, eu vou ser professor. Então, daquele dia em diante, lá do segundo ano de faculdade, eu entrei como aluno de faculdade e saí de lá como Aham, professor, professor. né? Nesse sentido. Legal. Aí deu um estalo, né? Aí só foi, só vai. Aí fiz parte de Aí grupo de vem, pesquisa, aí foi embora, né? aí vem aquele Aí eu dom, né, linkei, que você tem interno, né? cara, tipo assim, você usa o que você tem de melhor, né, pra em algo que é útil, de fato, né. Não que a cultura pop, de modo geral, é algo serve de entretenimento, né. Uhum, Mas você pode aprender com entretenimento, e esse que é sim, meu foco aí, né, bater no martelo aí, até tô escrevendo o meu pré-projeto para mestrado nesse foco também, né, de massa. usar a cultura do entretenimento, cultura de massa, para ensinar alguma coisa, seja de qualquer disciplina, né. Você pode tirar leite de pedra, você consegue ensinar qualquer coisa com Com qualquer coisa, eu certeza, sempre falo isso, com né, certeza, com certeza. representações. E Quanto mais foi, conteúdo, cara. melhor, né? E aí eu comecei a dar aula e tal, e peguei umas aulas aqui no Paraná, tem o PSS, né, que é o processo Uhum. seletivo simplificado, mas ainda eu não era full professor, eu trabalhava na Que ano prefeitura. era isso aí, do PSS? 2000 Isso no segundo ano de faculdade. É que eu fiz o PIBID, que é aquela bolsa Uhum, que você já ganha uma merrequinha lá para poder auxiliar o professor, como se fosse professor sim. substituto, né. Então no segundo ano Uhum. da faculdade eu comecei a dar aula mesmo, assim, às vezes, a gente fala auxiliar, mas não vamos ver, você sabe, você chega na escola Eu pública, o sei professor: "Ah, que dá aula para mim aí, eu vou lá fazer uhum. tal coisa". É Solta igual você estagiário. na cova dos leões sozinho, você te vira, né. Então eu já comecei a dar aula, assim, praticamente no segundo ano da faculdade. Aí, como eu morava numa cidade muito pequena, tinha 40 mil habitantes, a Que cidade é idade que era? velho, era Santo Antônio da Platina, ali no Ah, cidade é boa, interior. interior pra quem é aposentado, né. Pra quem quer iniciar em qualquer coisa, tá lascado, mano. Ou você já é herdeiro ou você tá lascado, né, porque você não consegue ter uma ascensão social na cidade pequena, que é uma Sim. cidade meio que de coronel, vamos dizer assim, né. Uhum. Já Já é tem gente que manda. pré-estabelecido, a não ser que você entra de fora com uma grana muito boa e invista num estabelecimento comercial e tal, você não consegue crescer do zero lá. Até pra você pegar aula, PCS, você não pega, porque, assim, cidade pequena, consequentemente tem poucas escolas, consequentemente os professores são dinossauros velhos, que não largam o osso, para deixar para os mais jovens tentar, Com e acaba certeza, pegando sempre todas as aulas, você não pega aula nenhuma, e você fica batendo cabeça, né. Então, o que eu fazia, às vezes, dar uma palestrinha lá na escola: "Ah, vai cá, fala tal coisa pra gente", vai lá. Mas como professor efetivo mesmo, é dificilmente efetivamente, fora o PIBID, eu não consegui dar aula lá, não consegui vaga entendi. pra dar aula lá. E aí eu era funcionário público da prefeitura, aquele marasmo, né, já tinha nessa fase já tinha curso superior, e o concurso que eu tinha feito era para atendente de posto de saúde, na área de saúde, Uhum. assim, né, agente de saúde, essas coisas. E eu não tinha mais para onde subir dentro desse cargo, né, não tinha. Entendi. era um Limitado. era um concurso para ensino médio, já tinha superior e meu salário aumentava, não ia subir de escalão, não ia morrer ali. Que ano exatamente que era isso aí? Isso aqui, cara, eu fiquei nessa vida de agente e trabalhando por fora até quando eu vim para Curitiba em 2016, cara, fiquei trabalhando nisso, né, formado já e ainda não exercendo, porque não tinha oportunidade, né. Sim. E daí eu pensava: "Cara, eu não quero isso pra minha vida, né, não quero morrer aqui nesse posto de saúde, né". Até porque eu não me sentia útil fazendo o que eu fazia.
eu não via que eu ajudava as pessoas diretamente, eu não contribuía com alguma coisa. sim. Falei: "Cara, tudo que eu li, tudo que eu aprendi, tudo que eu sei não vale de nada aqui, né, tá aqui É aquela parado, né". história, cara, o sonho de muita gente que era o concurso público, você tinha ele já, né, E não era aquilo que eu queria, não né. era aquilo que você queria, Não, cara. Às vezes a pessoa fala: "Nossa, que maluco, né, o cara largou o isso concurso foi público pra loucura. poder". A Deve ter é, até Sua porque família na deve ter ficado época, desesperada. a gente estava ali naquela recessão violenta ali, né, de Uhum, transição. Eu tinha um concurso público, eu morava numa cidade de 40 mil habitantes, eu tinha uma casa própria, não pagava aluguel, tinha uma moto velha, mas andava para qualquer lugar, e ganhava um salário razoável para o lugar, pra época, né. sim. E a seguridade de ter um concurso público. Então quando eu vim para Curitiba, a gente veio com a minha esposa chutando balde e sem conhecer Tipo, ninguém, vamos lá. e cara e coragem, né. Eu peguei aquela licença prêmio, que é de 3 meses, Aham, né, quando você atinge 5 anos de trabalho, eu fiquei 10 anos na prefeitura. Eu peguei a caramba. licença prêmio e vim: "Ó, tem 3 meses aqui, e vamos que vamos, né, e vamos tentar". Então, é claro que eu vim aqui e quebrei a cara, logicamente, né, não pode ser legal, né, não pode ser fácil. Tudo É, perfeito, né. vou chegar lá, vou soltar currículo, vou fazer, já tinha um canal antes de vir pra cá, eu já estava fazendo meu canal no YouTube pra servir como currículo, né. "Olha, eu tenho um Ah, canal", porque era, legal. né, algo diferentão, assim. Aliás, é um "Ó, eu tenho um currículo canal no YouTube, espetacular, né. pá, né, tá". Eu tô alimentando de novo, mas ficou parado um tempo, que é a correria da vida, né, mas Sim, tô voltando com ele. E, tipo, nada, não deu certo, porque você tem que ter o QI, né, o que indica numa cidade lógico. diferente, né. Você não conhece ninguém, ninguém te conhece, né. Mesmo que você tenha um trabalho impecável, né, que você tenha um currículo muito bom, não vai. Privado, escola privada, de qualquer setor privado, na maioria das vezes, É você não, o difícil, né, QI cara, você não entra, né, cara. muito difícil. Então eu fiquei batendo a cabeça, daí passou 1 mês, passou 2, passou 3, o dinheiro ia acabar, e agora, José? Vamos tentar o que tem. Aí eu entrei pra telemarketing, trabalhei em shopping, me ferrei em shopping, cara. Na Caramba. época, shopping não tinha vida, cara, pelo amor de Deus, velho. Até umas histórias bem legais. Nesse período também, depois eu fiz outra faculdade e tal, né, mas enfim, paralelo a isso. E como que foi? Eu fiquei 2 anos batendo a cabeça em shopping, essas coisas. Tá, mas vamos lá, e até esse momento aí, você foi defenestrado em algum momento aí Fui, dessa fui, dessa defenestrado. trajetória tua aí? Eu entrei numa Você empresa, defenestrou primeiro, né, primeiro você defenestrou o concurso público, né, defenestrei o concurso público, larguei mão, né, larguei mão. Aí largou eu que mão, daí demiti, veio né. tentar sorte aqui. Depois: "Você tá louco, mano, largar tua casa lá, largar teu emprego fixo, né, a crise desgraçada que a gente tá, pá". Não, mas não dá, né, vamos embora. Uhum. Aí eu fiz até, cara, na época, modernos, hoje nem drive de DVD eu tenho no PC. Eu gravei uns DVDs com minhas aulas, estava no YouTube em DVD, fiz caixinha, fiz box, ia nas Caramba, escolas assim: "Ó, tá aqui meu currículo, pá, impresso em legal, DVD". Os caras: que "Que legal. legal, mas", de repente eu virava de costas, jogava de certo na gaveta, Jogaram né, no sei lá. lixo, virava Provavelmente, né. Então nunca me virava folha de chamaram. papel. E daí eu fui pra shopping e tal. Aí eu trabalhei 40 dias, olha só que tempo longo, né, igual Nossa, o Moisés no deserto. 40 dias numa empresa de telemarketing aí, que, né, bem conhecida aí. sim. E, cara, eu ia ganhar, já era pouco pra época, eu ia ganhar em 2016 para 17, meu salário líquido ia ser menos de R$1.000, R$900, né. Eu Nada, morava aqui e ia pagar aqui, morava aqui no Kaiowá, ali perto do SIC, entre o SIC e aqui o Novo Mundo, por exemplo. Eu ia pagar 500 de aluguel e ganhava R$900 de salário. nossa senhora. Daí foi, eu mandando currículo, mandando currículo, mandando currículo. Aí nesses 40 dias eu nem cheguei a subir para fazer os atendimentos direito, porque eu estava no treinamento, aprendendo, uma empresa que trabalha para Dell, né, de computadores, era atendimento Uhum. de suporte técnico, né, só que via É, telefone. Aí mandei currículo, me chamaram para uma grande livraria, uma livraria, para quem é de Curitiba conhece, uma livraria grande, eu não sei nem se fechou, cara, estava em crise, ali no shopping Curitiba, né, então, você sabe que livraria também é cultura, né, então fica a sim, dica aí, sim. né. Então, eu comecei a trabalhar em livraria, cara, é o sonho, né, cara, imagine eu, né, Pô, da da humanas, história, trabalhando numa vivendo a história livraria, ali, né, ela pô, brilhava o sonho. olho, né, cara, falei: "Nossa Nossa, senhora, cara, tô no Paraná, vou nadar de braçada", só que não, né, cara, então, eu fiquei lá, acho que 2 anos, 1 ano e meio. E aí quando eu entrei, estava de boa, no trabalho em shopping é aquele negócio, né, cara. Quem já trabalhou sabe, né. 7 por 24 quase. Cara, 6 por 1, né, você tem uma folga, lá era uma folga aleatória por semana, então assim, não tinha um dia certo, não é toda quarta que eu tinha folga. Um dia na quarta, um dia na terça, Ou um dia seja, não podia programar nada, assim, nada, nada, nada. mas nada, nada, nada. E nunca tinha folga dupla, nunca, jamais Você tinha. já trabalhou
trabalhou em shopping, assim, tem até história boa pra contar dela depois, inclusive ela ser uma entrevistada. Ah, legal, legal. E, cara, E a história dela aí, pra maioria das mulheres, muita mulher vai se identificar com esse negócio de trabalhar em não, shopping, cara, principalmente, né? infelizmente é mais comum do que a gente pensa, né? Uhum. E mesmo no shopping, acho que tinha por lei direito a um domingo por. Independente de tua folga, um domingo por Acho que mês, é intercalado, né? né? Uma coisa assim, a cada E duas. mesmo assim nunca caía um domingo uma segunda de folga, jamais. Então, e a minha gerente lá não tinha coração, não era humana mesmo. Tipo, isso aí qualquer pessoa que trabalhou lá pode contar acho que foi todo mundo pegou a fase dela nos últimos 10 anos aí. A Uhum. pessoa não tinha coração mesmo, cara. A bicha era tenso. E foi, cara, aquele sofrimento. E nesse meio período, minha esposa ficou grávida, né? Ali quando tava pra Sim, finalzinho antes de eu sair. E o que acontece? Eu tava tão alucinado trabalhando, tão alucinado, pegava 3 busão pra ir, trabalhava lá 8 horas por durante dia. a Fim de semana, cara, sábado, domingo, com horário de busão diferente, eu vinha pro terminal do Capão Raso, que é onde mais ou menos eu moro aqui hoje, perto, eu tinha que fazer a baldeação, trocar de ônibus, né? Pegar o ônibus do Caiuá, por exemplo. E não dava tempo. Quando eu chegava aqui, o ônibus já tinha saído. Eu ficava 40 minutos, 50 minutos, 1 hora e meia no terminal, mosqueando, duas, esperando três o horas próximo chegar bus. em casa. Fim de semana chegar em casa 2 da manhã, às vezes. Então, assim, não era vida. E minha esposa grávida e tal. E nesse meio tempo, também não estava trabalhando, até porque ela tinha acabado de entrar na empresa que ela trabalha hoje ainda, né? E estava grávida e tal. Mas estava em casa ainda. E aí Então acontece, é legal também a gente falar isso aí, porque além de ter empresas também que são exemplares, né? Porque tem sim, muita empresa aí que, né, que a tua esposa tá grávida, engravidou e ainda continuou na empresa, a empresa valorizou sim, tudo que ela, né, valia, valia sim, sim, deixar ela, né? Mas tem ao contrário também, né? Que empresas que defenestrem a tem. pessoa não estão nem aí, né? O que Espera voltar acontece, da infelizmente, o que licença e acontece tchau. é o caso oposto. A maioria, né, infelizmente, é a Exatamente, é realidade. paridades aí. Eu estava tão alucinado trabalhando nessa loucura que eu fui trabalhar um dia que era meu dia de folga. É, Então, trabalhei lá acho que 4 horas, normal, né? Era pra estar em e, casa. Eu não vi, não percebi, né? Aí a gente falou assim: ó, você tem que ir pra casa, é teu dia de folga, você não podia estar aqui. Eu falei, puxa vida, mas pego 3 busão pra ir embora, já tô aqui há já 4 você horas, podia né? ir trabalhar no seu dia de No meu dia de folga, tipo, folga. você foi Fui direto, normal assim, trabalhar, nem se direto, ligou. nem me liguei. Aí cheguei lá, falei, ó, vai pra casa, tá? Falei, mas olha, demora tanto tempo pra vir pra casa, já trabalhei tantas horas aqui, deixa eu terminar o dia hoje, Fala, tiro minha folga sim, amanhã, né? Já trabalhei sim. 4 horas. Não, você tem que ir embora e papá. Ah, beleza, né? Fui embora lá, trabalhei 4 horas e meia, 5 horas, vim embora, pá. Aí outro dia eu fui trabalhar. Quando eu fui trabalhar, eu falei assim, vem cá, vamos conversar, né? Aquela conversa do RH, vamos conversar. Aí Aí eu você, fui ó, lá conversar com ela, o negócio é o seguinte, me deu um papel assim, ó, você tá tomando uma advertência porque você se recusou ou vem veio trabalhar. trabalhar mais. É assim, peraí, você tá me divertindo porque eu tô trabalhando a mais, é isso mesmo? No meio de folga? É, isso mesmo, isso aqui, isso aqui. Só que é o seguinte, eu era vendedor, né? Vendedor ganha comissão. Então eu tinha um salário base lá de 800, a miséria, e mais a comissão do que eu vendia. Então, que você ganha em dinheiro como vendedor é comissão, né? O salário base então, é só para dizer que tem, né? E quando você Sim. toma advertência, você perde a comissão do mês. Nossa, Ou seja, eu ia perder lá todos meus dinheiro que eu vendi e ganhar 800. Eu fiquei full pistola, né, cara? Falei, tá que pariu, né? Como é que pode, né, cara, fazer um negócio desse com a gente, né? Eu tô sendo prejudicado por trabalhar mais, cara. Nunca vi um negócio desse. Aí aí depois vem a daquele falta de dia. empatia, né, cara? Falta de empatia. As É, empresas cara. Não, daí compreendem que acabou. realmente precisa ter uma organização ali, cara, mas vem da empatia, conversa com o pessoal Pô, do mínimo, né, RH, da cara? gerência, né, pô, É. pra negociar isso, né? E, tipo, Difícil. nesse meio tempo, a rotatividade de pessoas que entrou e saiu junto comigo foi gigantesca, né? Tipo assim, desde Tá quando no eu mesmo entrei até tempo. eu sair, sei lá, eu entrei com. Naquela loja tinha 17 funcionários, começou a ter decadência, crise lá da papelaria, crise da livraria. Quando eu saí, tinha 11 funcionários. Então foi uma decadência, assim. E nesses 11, tinha eu mais 3 que eram dos mais velhos, e nem velho era assim, né? Tanta rotatividade que tinha. Shopping. Cara, acho que shopping e escola são 2 lugares que têm rotatividade gigantesca. Eu nunca vi trocar funcionário entrar desse jeito. E Ainda na aí, escola, se você entendesse que vale a pena você manter um funcionário bom, né? dedicado, cara que Disciplina, lê, né? Então eles tinham um plano lá de você podia emprestar o livro, levar para casa, ficar até 30 dias com ele e devolver, como se fosse uma que legal. biblioteca. Então eu li muita coisa, cara, até para poder indicar para os clientes, né? Então eu era um funcionário realmente dedicado, porque eu gostava do que eu fazia, né? Gostava de Sim, leitura, né? lógico. Mas ninguém leva isso em consideração, né? São números, apenas o que eu Trabalha sempre de graça falo. também. Infelizmente, a gente é só um CPF sobre um CNPJ, né, cara? Infelizmente,
essa visão que a empresa tem da gente. Isso é só uma engrenagem. O dia que você der defeito, cara, eu jogo você fora e põe no teu lugar. Já era. Sim. Né? Aí eu comecei, daí eu fiquei, caiu pra mim, acabou. Aí era final de ano, a gente foi viajar, eu comecei a meter atestado, sabe aquela malandragem mesmo? Ah, tô com dor de barriga, atestado. Ah, tô com não sei o que, atestado. Olho por olho, né? Aí ia ter que me mandar embora. Só que assim, eu tava assegurado, porque dentro de 20 dias, mais ou menos, meu filho ia nascer. Então eu tinha direito à licença paternidade, né? Só que ela fez a maracutaia lá, que eu não sei qual é que é, e me dispensou. Pagou a multa que tinha que pagar, que seja, e me dispensou. Se vira, né? Então eu fiquei desempregado com meu filho para nascer. Aí foi tenso. Aí eu entrei em outro shopping, também numa loja de brinquedo bem grande também, no Batel. Trabalhei aqui perto também, no Palladium, né? Trabalhei em loja de brinquedo, uma franquia grande. Parecia, você pegava. Não, pegava, precisava trabalhar, né? Precisava sustentar o filho recém-nascido, né? E vamos que vamos. E daí, quando você entrava no lugar, tipo, trabalhei no Batel, uma loja de brinquedo bem grande lá, bem famosa, uma franquia grande. É uma franquia aí que tem o sol brilha, assim, bem bonito, né? Aí, beleza. E Batel, sim, cara. Batel, você sabe qual é que é o naipe. Eu não tinha nem roupa pra entrar no Batel, né? E, às vezes, tava devagar, vinha uma senhora vir comprar, fazer uma compra de 10 mil reais, salvava meu dia, sabe? Então, tava em alta aquela época, as bonecas LOL, umas bonequinhas que vem umas bolas loucas lá. E tinha por aí. Tinha a casa da LOL, custava 3 pau, cara. Uma caixona gigante, assim. Aí vai levar, às vezes, 2 caixas. Tinha 2 filhas, levava 2 caixas. Ganhava o dia, às vezes, ficava o dia inteiro, não vendia nada, vendia um Hot Wheels. Aí salvava minha vida. Aí quando eu tive que trocar, porque lá eu estava no Batel, história longa aqui, cara. A gente vai desenvolvendo aqui. O Batel trabalhava à noite, né? No período da noite. Aí o que acontece? Minha esposa voltou a trabalhar. Ela trabalhava até às 6, hora comercial. Então precisava de alguém à noite em casa para cuidar da criança, para babar embora, né? Para dar aquele suporte. E aí eu não conseguia trocar o horário lá. Eu só trabalhava das 3 às 10, uma coisa assim. E aí apareceu uma vaga numa franquia, numa outra loja da mesma empresa no grupo, no Palladium, que tinha uma vaga para amanhã. O cara tinha se desligado, defenestrado, né? E aí, tem uma vaga de manhã aqui. Daí eu falava, vamos lá, né? Beleza, até que é mais perto de casa e tal, e de manhã que eu preciso, né? Mais necessidade. E fui, troquei, né? Cara, se eu soubesse que eu ia entrar no inferno desse jeito, eu não tinha trocado, né? Porque ali era uma panela de vendedor gigante. Ali, cara, ali ninguém de ninguém. Ali a pessoa passa a perna na tua frente, pega a tua venda, você atende um cliente, ele volta, ele pega teu cliente. Nossa, cara, ali, olha, rapaz. Ali é só na porrada que precisava do dinheiro e não podia ser preso. Apesar que ia primar, né? Mas enfim. Ali foi tenso o rolê. Aí eu fiquei ali mais uns. Eu aguentei uns 8 meses ali ainda, cara. Esse sofrimento aí. Era briga de leão mesmo, cara. Você tinha que pular na frente do cara e pegar a venda, senão você tá lascado. E aí foi. Eu falei assim, cara, não dá mais não. Shopping não dá porque o horário é complicado e puxado. E esse povo aqui não tem condição, né, cara? Trabalhar com esse povo aqui. E teu filho nascer, né? A parte mais importante. Não tem como. Né? Daqui a pouco meu filho tá grande, eu não vou ver ele crescer, cara. Você tá louco, mano. Aí eu falei, não, eu vou voltar pra ir currículo pra escola e nada, né? Vou voltar aí pra telemarketing, essas coisas, e, sei lá, vou ganhar menos, mas vou ter tempo, né? Vou fazer outros corre aí por fora. Trabalhei em 2 telemarketing. Eu trabalhava no telemarketing de manhã e no telemarketing à tarde, né? Fazia esse corre. Aí eu entrei numa outra empresa, pedi pra sair de lá, defenestrei a empresa, né, de novo, e fui para esse telemarketing. E antes disso, alguns meses antes, me chamaram num colégio bem grande da Araucária, né? Colégio famoso lá, tem uma fachada verde, assim, bem bonito. Bem bonito, né? Enfim. Aí, o que acontece? Eu fiz lá uma bancada para aula de geografia. Aí eu fiz lá, tal, e... beleza, coisa a gente chama. E não me chamaram, acho que pegaram alguém da região, alguém que estava na escola. E... Passou. Aí eu entrei nesse telemarketing também. Aí fiquei lá de novo no telemarketing 14 dias, olha que louco. 14 dias no treinamento só, nem subi para atender ninguém. Carteira, tudo? Carteira, tudo. Carteira deve parecer aqueles passaportes. Nossa senhora, minha carteira, cara, pelo amor de Deus, tá remendada, parece de post-it até. Faltou página, põe um post-it aqui, cara.
Aí passou, daí passou 6 meses, 8 meses o rolê, eu nem lembrava mais, nem tinha esperança mais. Eu já tinha Sim. até... Inclusive, eu sou meio acumulador de papel, de livros, essas coisas, né? O xerox da faculdade, eu tinha colocado até num saco de lixo e jogar fora. Porque eu tinha desanimado. Falei, não vou dar aula mais. Não vou conseguir, não tem jeito. Vou largar a mão aqui. Até separadinho ali. Eu recolhi, não cheguei a jogar fora. Aí passou, esse diretor de lá me ligou num sábado à tarde. Falou, olha, você fez a banca com a gente já, o professor saiu aqui de cima da hora, apareceu aula de história e sociologia, tal, você quer pegar? Eu falei, vou, quero, quanto que tá? Daí começou aquela briga de faca, né? Quanto você quer? Eu quero 10. Não, eu pago 5. Não, então faz 8. Não, eu pago 6. Sabe, o leilão? Foi um leilão, né? Quanto você quer? Pá, tantas aulas, tal. E foi, fechei o salário lá. Tipo, cara, qualquer coisa que eu me oferecesse, eu acho que eu ia, porque eu ia fazer uma profissão que eu queria exercer, que eu sou formado, Ia não ter tempo. conseguia, e eu ganhava relativamente até mais do que onde eu ganhava, né? E isso foi no sábado. Aí no domingo, ele falou assim: ó, então você começa aqui umas 2 semanas, vou te dar as apostilas, vou dar o rolê pra você, e você vê que eu peguei tudo, né? Peguei do sexto ao terceirão. Você vai, pra você saber onde você tá indo, o que você vai aprender de conteúdo e tal. Não, beleza. Então, segunda-feira eu passo aí, pego as apostilas e tal. E sábado eu ia trabalhar já não fui. Falei, olha, negócio é o seguinte, pedi na conta, abraço, valeu, pau. Nem vou trabalhar uma semana mais, né? Tá, beleza. Aí nisso, eu bem sossegado. Vou tirar uma semaninha de descanso, né, descansar a cabeça, pegar os material. Domingo, 10h40 da noite, me liga. Escuta, tem uma mudança aqui no calendário, eu errei. A gente começa amanhã é 7h30, você entra no 7º ano. Meu Deus. E ele já tinha 10 aulas aquele dia, já mandou horário pra mim. Falei, tá bom, né? Puxa vida, como é que vai para o cara? Eu nem sabia, cara. Então, tipo... E foi assim, no susto. Eu entrei lá e foi. E fiquei lá 3 anos. 3 anos, eu acho. 3 anos, 2019, 3 anos. Até que um belo dia, né? Depois da sequência essa história aí, nosso grupo do WhatsApp foi defenestrado, né? E foi fechado por um motivo muito estranho. Todo mundo foi convidado a ter uma conversinha com o RH, né? E aí já o Gustavo assume esse rolê. Quer dizer, você faz o teu prequel aí e assume daqui em diante, né? E aí já começa 2022, é outra história, né? Não, cara, é bom que o pessoal conhece a gente aí, né, sabe? Cara, como eu falei, são dois opostos ali, né? O teu trabalhou um monte de coisa, cara, você fez muita coisa. O meu você vai ver que vai ser, tipo, ao contrário, vai ser resumido ali, mas por muito tempo. Né? Então eu sempre fiquei por muito tempo. Eu falo assim que eu sou aquele piá de prédio. Eu fui criado muito na pipa no ventilador, sabe? Brincando de bonequinho dentro de casa, não podia sujar o pé. Mas, cara, graças a Deus, meus pais tiveram a oportunidade de me colocar sempre em colégios particulares, né? Então, assim, isso eu agradeço muito, né? Valorizei certo ponto aí, até porque as faculdades que eu fiz, me formei onde eu queria, né? Mas vamos lá começar como iniciou tudo, né? Então eu saí, na verdade, o meu objetivo era fazer história também. Eu queria fazer história, queria ser professor de história. Já quis, né, como toda criança, quis ser jogador de futebol, quis ser astronauta, quis ser médico, advogado, né? Mas eu gostei muito da história. Então, até os 45 do segundo tempo, até o terceiro ano do ensino médio, eu estava convicto que seria professor de história. Queria ser arqueólogo, queria trabalhar com arqueologia, queria viajar para o Egito. Meu sonho era viajar para o Egito, sei Olha lá, só. escavação, sei lá o quê. Só que eu comecei a pensar, putz, até chegar lá, né, muito pra lá. E eu gostava muito de esporte, fazia parte do time do colégio, né, sempre jogava campeonato, nossa sala sempre participava de campeonato, tudo mais, jogava futsal. Aí que um certo um belo dia, eu tava jogando futsal e machuquei meu tornozelo. Aí eu machuquei meu tornozelo, beleza. E, na verdade, não foi tornozelo, eu tava jogando basquete, lembro até hoje. O meu professor e um amigo meu, inclusive, o Jonathan, esse aí dos irmãos gêmeos lá, assim, bem parceiros dois. Cara, um virou advogado e outro empresário também, muito legal. Chamar esses dois aí pra Legal. conversa, cara, é espetacular. Eles foram lá e passaram o pé em mim, cara. Eu quebrei minha mão. E, cara, eu fazia parte. A gente ia jogar campeonato de vôlei ainda. Eu era levantador.
tava tudo certinho e tudo mais. E eu não resolvi, tipo, cara, eu não podia mais participar de nada. Aí eu tive que fazer relatório, só relatório nas aulas de educação física, né? Aquele desespero, né? Putz, não podia fazer nada. Isso no terceiro ano do ensino médio. E eu já estava certo que ia ser história. Aí no ensino médio lá, simplesmente eu peguei e comecei a fazer relatório. Depois o professor sempre foi um professor muito bom mesmo. Foi um dos meus exemplos ali. Eu tenho 2, 3 professores que são meus exemplos na área. Isso é bom, cara. Isso marca a gente. E com certeza. Até hoje, já falei pouco tempo com ele ali. Eu comecei a fazer relatório, né? E não era aquele relatório besta, assim, jogou a bola, sei lá o que não. Ele me explicava, ó, aquele ali é o gastrocnêmio, aquele é o tendão patelar. Cara, ele fazia um monte de coisa, assim, sabe? Musculatura, ele explicava. Eu falei, cara, que interessante, né, cara? Eu achava que a educação física era só esporte, Só era só rolar a jogar bola, né? Rola a bola, bola. né? Apesar que esse professor nunca fez isso, cara. Até porque na nossa época a educação física eram 3 vezes por semana, né? Então a gente tinha 3 aulas de educação física. História era 3, 4 vezes por semana, né? Era mais valorizado na época, inclusive. Então era uma aula teórica na semana, certeza, e 2 práticas, né? E quando era 3 práticas, a gente, nossa, jogava, nossa, ficava morrendo de felicidade. Aí tive que fazer esse relatório. Daí eu comecei a gostar. E, cara, eu falei, velho, eu não quero ficar só em sala, não quero ficar só atrás de papel. Eu gosto desse negócio aí de esporte, né? Primeiro foi na base do esporte. E eu falei, cara, eu vou fazer educação física. Tanto que, cara, quando eu me formei na licenciatura, minha mãe falou, nossa, eu tinha um medo que você desistisse no meio do caminho. Porque eu sempre fui aquele cara que desistia fácil de tudo, né? Olha só. Piada de prédio, né? Desistia fácil de tudo. Então, começava uma aula aqui e desistia. Começava lá e desistia. Tanto que hoje em dia, para eu desistir, cara, tem que me espancar, tem que me expulsar, porque eu não desisto. Mas, cara, eu desistia fácil. Ela falou, eu achei que você ia desistir. Porque você, né? E eu era uma pessoa muito introvertida, muito, extremamente, nada a ver Olha com só. educação física, assim. E Essa professor, a pessoa gente tem que. Eu falo assim, professor não, tem que ser sem vergonha, né? Porque não tem jeito, né, cara? cara, assim, até uma frase, assim, vai dar pra fazer um corte com essa frase aí. Cara, uma frase que eu entrei na faculdade, eu fiz o vestibular, passei na PUC, né? Eu vou contar outra. Passei em outra faculdade aí que deu uma choradeira em casa também, eu passei. Mas eu entrei lá, cara, e tinha um veterano, que ele faz aquele acolhimento dos veteranos, né? Aí eu Aham. todo retraído, assim, né? Aí, inclusive, ele pegou e falou uma frase, cara, que eu carrego pra vida inteira quando eu tenho que fazer alguma coisa com vergonha. Sei lá, vou me apresentar na frente de um monte de gente. Uhum. Vou falar na frente de um monte de gente. Que, tipo, ele falou a seguinte frase: melhor ficar vermelho uma vez na vida do que amarelar a vida inteira. Cara, depois dessa frase, bicho, eu não falei nada mais me dá vergonha. Sério. Tá certo, cara. Falar na frente de 200 pessoas, dançar. Aí na educação física, galera, a gente começa a fazer tudo, né? A gente dança balé, a gente dança forró, a gente faz ginástica, a gente faz de tudo, né? Então, assim, aí foi o meu início da trajetória da licenciatura, né? Fora a parte pedagógica que a gente aprende também, né? Que é muito interessante. E eu comecei a ver outra visão da educação física ali, que não era só o esporte, né? Sendo que para quem deseja começar a educação física, a gente tem muita anatomia, né? Tanto a licenciatura como o bacharelado, que é analisar a parte muscular e tudo mais. Voltando um pouquinho nessa questão, também é interessante, eu cheguei a passar na UFPR, na Federal. Cheguei a passar na Federal também, porque eu passei na quinta chamada. Só que eu não sabia que tinha chamada, né? Puxa. Então, assim, do meu colégio, eu e mais 2 alunos ganhamos a inscrição pelas notas. Então, e eu ganhei inscrição na Federal do colégio. Cara, e assim, era o mínimo que eu podia fazer pelos meus pais, né? Pô, a vida inteira colégio particular era passar numa Federal, né? E eu fiz a prova, fiquei, se não me engano, faltando 8 vagas. Chegou no limite de vaga, eu estava em 8º lugar para ser chamado. Aí na segunda chamada, em bacharel chamaram 8, em licenciatura chamaram 3. Falei, cara, 3? Vou esperar a terceira chamada, né? Eu esperei a terceira chamada, bacharel chamaram acho que uns 2 ou 3, e licenciatura chamaram 1. Aí eu falei, desisto, né? Daí nisso já tava começando as aulas, lá e comecei a estudar. E daí uma vez era até MSN na época, um amigo meu Olha entrou na só. MSN e falou pra mim, cara, parabéns, você passou na Federal. Ele tava na Federal, ele falou, parabéns, tamo junto na Federal. Eu falei, cara, não tô na Federal, tô na PUC. Ele, não, você tá na Federal? Eu falei, cara, não é possível. Ele falou, não, vai lá ver. Cara, eu voltei, tava na sexta chamada já. Eu entrei lá, tinha o nome de uma menina. Eu falei, putz, eu voltei na quinta chamada, tava o meu nome.
Cara, Puxa, lá em casa parecia que era um velório, assim. Todo eu mundo imagino, chorando, cara. todo mundo desesperado. Meu Deus, gente tentando de tudo, mas não dava. Eu perdi a chamada e falei, velho, vamos na PUC mesmo. O cara é coragem aí, né? Uma dorzinha no bolso aí. Vamos que Apesar vamos, que né? não era tão caro comparado como é hoje em dia. Apesar de ser uma Aham. universidade muito, muito boa. Para quem for fazer educação física aí, apesar de ser formado, né? Mas é muito boa. Então, enfim, cheguei lá fazendo isso. Eu, no primeiro ano de faculdade, como eu falei, não tinha nada para fazer, né? Felizmente, eu tinha ali o apoio dos meus pais e tudo mais. Só que, cara, eu resolvi falar, putz, não estou fazendo nada, eu vou trabalhar de graça. Não encontrava lugar nem em shopping para mim, porque eu não tinha experiência com nada mesmo, com nada. Aham. E eu tinha que estudar, né? Porque se eu trabalhasse em shopping, eu não ia conseguir estudar. Aí eu tinha um colégio estadual perto da minha casa, eu fui lá e conversei com o professor de educação física. Inclusive, ele é também um dos exemplos, um dos 3 exemplos aí que tem do professor, que até hoje eu conheço também. Fui lá e perguntei para ele se eu podia trabalhar, tipo, fazer um estágio gratuito para ele, sabe? Só acompanhar ele para ir aprendendo o que ele fazia. E ele deixou, ele deixou. Ah, que beleza, hein? E eu ia lá sem receber, não tinha vínculo nenhum, né? Eu podia ir embora a hora que eu quisesse, chegar a hora que eu quisesse. Mas eu ficava acompanhando ele. Aí, nesse meio tempo, apareceu para mim um projeto que antes existia aqui na cidade, que era um projeto que ele era, antes não tinha muita sede, isso era 2010, 2011, faz um tempinho. Era um projeto que não tinha escola integral para as crianças na época, né? E eu falei, eu filhinho de papai, né? Eu, apesar de não ser rico, mas eu tinha todas o conforto possível. Eu tinha minha casa, minhas coisas, meus pais Sim, de toda a pagavam estrutura, né? toda a estrutura, né? Era aquela pessoa que putz, não tinha nada. Sempre colégio particular, né? Eu tinha um preconceito absurdo com o colégio estadual, que hoje em dia mudou totalmente minha visão, né? Totalmente, né, cara? Totalmente, outra vida, né? Mas por essa criação aí de super proteção, né? Aí me apareceu essa vaga para estagiar num projeto aqui na minha cidade que era escola integral, onde você dava aula no contraturno para crianças que tinham alguma necessidade especial, tipo algum transtorno. Eu tinha criança com transtorno bipolar, não sei se criança tem, mas tem alguns. Hiperatividade, tinha vários tipos de crianças ali que eram consideradas aquelas crianças mais difíceis, né? Que precisavam, que antes essa integral veio só para aquelas crianças mais difíceis, aquelas que não tinham jeito na sala de aula, que eu e um amigo meu, tínhamos a responsabilidade de dar aula de educação física para essas crianças, tipo, entreter elas a tarde inteira, algum esporte. Cara, daí foi nesse ponto. Eu já gostava muito, né, de dar aula, às vezes pegava com esse professor lá, mas foi nessa escola aí, eu e esse amigo ficou mais ou menos 1 ano e 3 meses aí. Assim, é meio longo, assim, as minhas experiências nos lugares. Você ficou bastante tempo. Também, E, proporcionalmente, eu fiquei bastante tempo nos lugares, tirando lugares que eu fiquei 40 dias, 2 semanas, né? não é, exatamente. Então, assim, eu fiquei ali esse tempo, a gente dava as aulas de educação física para essas crianças. Cara, aí que eu vi que, assim, eu vivia numa bolha absurda, que era o meu mundinho, que eu não via, tipo, a parte da necessidade das pessoas, sabe? A diferença A classe de social, né, cara? social, cara, que é uma diferença absurda, que quando você é professor, está dando aula no colégio que a mensalidade é 3 contos, 5 contos, é diferente você dar aula numa comunidade ali onde a criança precisa de você, né? E aquelas crianças precisavam muito, muito, muito da gente. Tipo assim, até tipo, quando a gente começa a disciplina ali, a gente tá empolgado, né? A gente tá muito feliz, quer fazer Sim, tudo, cara. tudo. Tanto que a escola, cara, a gente tinha uma cota lá por ano para pedir material. A gente pedia muito material, bola. A gente criou trampolim com pneu de carro e tábua, assim, sabe? Para poder dar ginástica artística para as crianças. A gente pedia colchonete grosso para poder dar ginástica artística. Eu fui na escola, né? Eu entrei lá na escola, era um CMEI. Eu entrei na escola lá e... Não, era uma escola municipal. Eu entrei nela lá e descobri que tinha um notebook abandonado, assim, cara, que ninguém usava. E um data show, que na época não Nossa, tinha, cara. não era comum Aham. o data show Sim. notebook. Cara, eu comecei a usar em todas as minhas aulas. E, tipo assim, eu aprendia na faculdade e a levava pra escolinha pras crianças, cara. Tanto que no intervalo deles, das crianças, na época, eles jogavam muito futebol, muito futebol, muito futebol. Aí eu fui lá e dei aula de basquete
para eles. Falei sobre basquete, mostrei todos os jogadores, jogada. Eu estava tendo Massa. basquete com o meu professor, que foi o Rolando Ferreira, que ele foi o primeiro jogador brasileiro aí para NBA. Ele foi o meu Que da professor de hora, cara. basquete. Cara. O cara era ensinando basquete, o cara era de outro nível. Assim, Porque cara. hoje mudou bastante, mas tinha essa mística de que educação física é sinônimo de futebol. Como esporte é sinônimo de futebol no Brasil, de modo geral. E não é, né, cara? É legal você mostrar para as criançadas que existem outros esportes, outras coisas, né? E aí Sai você só vê, daquele marasmo, né? gosto de inventar coisas também, sabe? E tem alguns esportes lá, né? Inclusive a gente pode falar mais pra frente. Mas, cara, esse professor aí também, cara, tudo que ele passava pra gente, que era muito pedagógico, era muito perfeito, apesar do cara ter sido profissional, ele mesmo falava que o maior erro foi ele ter saído direto do profissional de ser técnico, e tanto que ele foi estudar, fez mestrado. O cara é um crânio. O cara é um crânio. Quem quiser procurar Rolando Ferreira aí, o cara é um gênio. E tudo que eu aprendia com ele, eu ia lá ensinar para as crianças. Aí o que aconteceu? Um dia no intervalo, eu cheguei, eles não estavam jogando mais futsal, estavam jogando basquete. Tipo, cara, falei, meu, que irado. A gente Legal, ficou né, um cara? tempo nesse projeto, tanto que daí a diretora do colégio, ela veio falar comigo para eu assumir as aulas de educação física. Por quê? Porque na minha cidade, já foi feita uma lei esse ano, inclusive o secretário foi votado e tudo mais, mas na minha cidade não tem professor de educação física na escola municipal. É o próprio pedagogo que dá a educação física. Nossa, Então, cara, que assim, é não, complicado, né, não cara? desmerecendo mais assim, o Não, conhecimento sim. profissional de educação física comparado ao conhecimento do pedagogo para É dar específico, né, cara? exatamente. Ó, eu posso falar por mim, cara, eu sou pedagogo, mas eu não pegaria uma aula de matemática, cara. Não é minha vibe, eu sou mais de humanas, entendeu? Eu acho que tem que ter o direcionamento profissional específico, né? A especialidade de cada um, né, cara? É outra coisa. O pedagogo dá aquele suporte, né? Mas não é. Então, as escolas particulares têm, né, no Fundamental 1, Fundamental 2, educação física, professor de educação Uhum. física. Mas, graças a Deus, aqui na minha cidade, fizeram essa lei aí que vai ser obrigatório, vai ter concurso e tudo mais. Ah, Vai legal. mudar muito, vai ajudar bastante. Mas nessa época, não. Nessa época era pedagogo e a diretora me convidou a dar aula de educação física, pegar as aulas da escola mesmo. Eu só ficava com as aulas do projeto. Aí meu amigo ficou com as aulas do projeto e fiquei com as aulas da escola. Cara, e foi muito legal. Fui levando, fui levando. Mas, assim, é estágio, né? Daí, pela história que me contaram lá, minha primeira defenestração, eu, chegaram para mim falando que chegou um pessoal da minha faculdade lá, falando que eu não podia estar pegando turma sozinho, né? Porque eu, querendo ou não, era estagiário. Sim. Então, assim, chegou lá e eles Oficialmente tiveram, não pode, né? A realidade é não outra. posso, né? Mas diz que chegaram lá, mas o que acontece? Eu descobri também que as pedagogas começaram não pedagogas, mas a professora lá resolveu me tirar, porque, tipo, não estava curtindo muito eu estar me destacando tanto. A gente tem muita história disso Eu na sei muito como é isso. Inclusive, 2022, agora, tem. pós-Escola Verde, eu tenho uma história boa depois dessa também. E eles falaram, não, então essa prato e não vai dar boa. Claro. Cara, tá bom. Eu e esse meu amigo, a gente saiu também, inclusive eu quero entrevistar ele também, porque ele vai ter muita história para contar também, e é muito legal. Tem um monte de gente para conhecer. E aí eu saí, fiquei uns 6 meses sem nada, assim, só estudando mesmo. Aí apareceu uma vaga para Isso já professor estava de em que período da faculdade já? Tá no finalmente já ou não? tava, Não? isso aí era 2011, 2012, 2011 acho que era. Então, que terceiro, Tava segundo fora, período, terceiro período? terceiro período. Aí apareceu uma vaga num colégio de professor de natação para educação infantil. Cara, nunca fui muito de educação, apesar de ter trabalhado com educação infantil, mas natação, educação infantil. Mas vamos, né? Tô precisando. Desse jeito, né, cara? O salário era R$ 450 mais 50 de vale. Era esse meu salário. 450 quilos, 50. Isso era 2003. Até que era bom pra época, não era uma coisa. É Não, tipo a bolsa que eu recebi do PIBID na época, assim, exatamente. mais ou menos. Coisinha ali não fazia nem cócega. Não, é só O pra dizer, especial né? era de 600, o salário era de 450. Aí eu fui lá, fui pra essa escola, mas na verdade não. Na verdade eles já tinham um professor de natação e precisavam de professor para acompanhar o professor de futsal. E aí eu comecei a acompanhar o professor de futsal e comecei a pegar algumas turmas também de futsal. Então, uma época eu peguei, eles precisavam de professor de xadrez.
Eu era estagiário ainda, isso era 2011. Então, professor de xadrez. E eu não era professor de xadrez. Eu nunca ensinei xadrez. Eu sabia jogar mais ou menos. Assim, mas ser professor de ensinar xadrez, nunca pensei. Especificamente, né? Não, não, não. E eu fui lá e comecei a pegar uma turma. Eu lembro que eu peguei uma turma, era assim, as professoras chegavam, era a turma de Fundamental 1, assim. A professora chegava, falava, ó, professor de xadrez aí. Ela entrava na sala, fechava a porta e deixava sozinho com umas 30 crianças. É, Era, na Cova dos Leões, é bem assim. exatamente, foi assim que eu aprendi. Obviamente, ali na escola municipal que eu trabalhei, me deu um puto do ensino, né? Me deu uma puta do aprendizado, porque quando chegava nas aulas de estágio, tinha amigos meus que falavam, nossa, pô, cara, nossa, aquele colégio que eu tô trabalhando, tipo, num colégio particular super top, assim, nossa, aquele aluno é difícil, não, porque eu falei, cara, o aluno é difícil, o meu às vezes fala que sai com o irmão roubar, às vezes um fala ali que, pô, o pai bate na mãe ali, e ele não pode fazer nada porque é pequeno. É, Cara, tipo, você fica é outra realidade, né, cara? cara. Então, assim, daí a gente comecei a dar as aulas de xadrez nessa escola, em 2011, mais ou menos, de xadrez, e fui acompanhando as aulas de futsal. Aí chegou 2012, eu me formei, né? E acredito por ter feito um bom trabalho, né? Bom trabalho, eu fui contratado. Fui efetivado em 2012. Fui efetivado em 2012. Aí eu passei lá um tempo, daí eu peguei educação infantil, daí eu peguei, aí que eu peguei baby, né, 2 aninhos ali. Aí peguei Fundamental 1, Educação Infantil, Fundamental 2, peguei terceirão à noite, para dar Educação Física. Nossa, Imagina, Educação os Física no extremos, né, terceirão. cara? Cara, é assim, e eles vinham daquela base, né? Assim, eles nunca imaginam Educação Física. Eu sei que eu não podia também cobrar, porque a maioria deles vinha com a roupa de colégio particular, terceirão à noite, a maioria deles vinha com roupa de sair. Já Sim. tava pronto para ir pra balada. Era, era, o- É, era, o- é era outra o vibe, ponto né? de piada de camisa polo, menina de calça jeans. Cara, o que eu ia fazer com eles? Mandar eles correr? Eu dava muito mais para a parte teórica, Sim, sim. né? Que eles gostaram bastante, bastante, né? É igual dar aula E pra EJA, assim, às fui vezes, à aprendendo um noite, né, pouco cara? nessa. Você vai puxar, não vai, né? Isso. É. Exatamente. Então, tanto que é o que eu gosto de ensinar muito para o ensino médio, né? A parte mais teórica aí que você vai fazer, né? Porque o esporte sim é importante, mas nesse momento ele não vai Sim. agregar nada para eles. Eles Até tinham que porque aprender desmistifica essa ideia de só rolar bola, né, cara? É muito mais profundo, né? totalmente, totalmente. Até porque assim, que eu falo, se você nunca fez academia, algum dia você vai fazer. Assim, eu Sim. ensino os alunos ali a montar um treino, a fazer um cálculo de IMC, um cálculo da taxa metabólica basal, umas coisas básicas. Assim. Enfim, daí eu fiquei nesse colégio e na época não é uma época muito boa, não, mas eu resolvi montar uma academia, né? Porque na época estava muito em voga e ao mesmo tempo quando eu terminei a licenciatura, eu já iniciei o bacharel, que eram mais 2 anos. Eu já emendei mais 2 anos ali na faculdade, né? Porque daí não precisava fazer TCC. Se fosse para outra faculdade, era 1 ano, mas precisava TCC. Eu não tinha tempo para fazer TCC. Era só para fazer algumas matérias. Aí eu já Puxado. emendei o bacharel. Eu fiquei mais 2 anos fazendo bacharel. Em 2015, mais ou menos, comecei a ter essa ideia. Em 2014, 2015, eu comecei a fazer uma pós-graduação em gestão empresarial para poder abrir uma academia. Porque na época estava Muito em alta, muito, né? até hoje está muito em alta o treinamento de intensidade. Né? Aí eu me tornei um especialista em treinamento de intensidade. Então, assim, o famoso HIIT que o pessoal vê na internet, mas não é o HIIT dos 4 minutos, faz milagre, não, né? O HIIT de Aham, verdade. aham. Né? Eu cheguei a fazer cursos em Florianópolis, com vários professores internacionais e tudo mais, para poder abrir essa academia, né, aqui na minha cidade. Eu abri, aí que eu digo começou o meu aprendizado de verdade. Aí foram sucessões de erros e hoje em dia eu E não. a gente acha que aprende muito com os erros, né, cara? Às vezes mais que com os acertos, até, né? A maior vida, maior aprendizado para a vida. Né? Que assim, sociedade, assim, no caso, eu não sei se para muita gente pode funcionar, mas para mim não funciona. Né? Não deu certo na sociedade. Né? A empresa sim estava dando certo, mas a sociedade não deu certo, não funcionou. Né? 2 anos e um pouquinho ali acabou ela. E ao mesmo tempo ali eu estava nessa vibe de abrir empresa, abrir empresa, abrir empresa. Eu abri uma lanchonete de espetinhos com 2 amigos também. Né, que esse um amigo meu ele tinha uma tabacaria em uma outra cidade
Eu falei, cara, por que você não abre essa tabacaria na tua casa, né? Que tinha um espaço na casa dele lá, né? Abre essa tabacaria lá, pra você poder ganhar uma grana, você não paga aluguel, né? Acho que tá pagando R$ 1.000 de aluguel lá, tipo, cara, no fundo do lugar. Eu falei, vai na tua casa, cara, o cara vai comprar. Na época, muito também famoso o Essas narguilé. coisas em bairro viraliza, né? Porque é bairro, né? Comunidade ali, né? Ele morava era centro ainda, Aí, ó. centro aqui da cidade. Só que assim, daí a gente abriu, ele abriu, né? Ele me chamou, você não quer montar uma distribuidora? Eu falei, cara, vamos começar então, né? A gente foi lá, montou uma coisa, mas não estava indo muito bem. Então, uma época daí, eu resolvi fazer os espetinhos, no período da manhã, domingo, né? Piazão, tudo. Não tinha nada para fazer. Nessa eu não estava mais trabalhando, estava só com academia. Trabalhando Aí com você já academia. tá em 2 empreendimentos, já foi empreendedor em 2 coisas. Duas Já coisas, não, cara. já não tava sob. Também. Você não tava Não, sob um CNPJ mais, tava independente. não, eu era o CNPJ. Eu era o CNPJ. Então, do colégio ali pra voltar. Então, eu me defenestrei do colégio também. Né? Porque eu pensei, cara, esse foi quando perguntam pra mim qual foi a coisa mais ousada que você fez. Fala, cara, foi largar a certeza. Cara, basicamente quase o que você fez aí por ser do concurso público. Né? Você saiu do concurso público para poder arriscar tudo, e eu também. Eu saí do E dá colégio. errado pra depois dar certo. Esse é o rolê. Cara, não sei o que vai dar. Vou tentar. Assim, deu certo por um tempo ali, financeiramente, mas parceria, assim, é difícil dar em sociedade com dinheiro. Tem que estar na mesma vibe, né, cara? Senão não vai, Tem a né? mesma vibe. Quando só você faz as coisas, Aí é puxado. ou quando não escutam suas opiniões também, não tem essa conversa, aí não dá. Então, nessa espetinha aí, a gente começou a fazer, eu comecei a fazer espetinho e entrou, já era 2 sócios, né? Como eu falei, sociedade. Já era eu esse menino. Aí começou a dar certo, cara, do nada, começou a aparecer uns caras ali, eu nem tava fazendo para eles os espetinhos, tava fazendo para os amigos ali comer. Aí apareceu um cara, ó, quanto tá? Eu falei, cara, R$ 2, fui chutando o preço. E, cara, os caras foram começaram a vir. A gente começou a ver, cara, tá dando boa esse espetinho, Você legal. vendia o espetinho pronto ou você revendia pra fazer em casa? Você tinha um pontinho em frente à sua casa, sim? Não, na casa dele, Ah, na casa dele. em frente a bebida. Ah, sim. Né? E ao mesmo tempo tinha academia, então eram os dois, cara, o dia inteiro. Né? Eu fiquei 6 meses trabalhando de domingo a domingo. Eu não tinha horário. Eu chegava à academia às 6 da manhã e ficava lá no espetinho até, sei lá, 10 horas da noite, assim, no mínimo. Aí pra estar outro dia 6 da manhã na academia, cara, era uma rotina louca. Eu minha esposa é testemunha como eu tava desgastado, psicologicamente Não, e com certeza, fisicamente. cara. É tipo a minha vida de shopping, assim. Então, nesse momento aí, eu peguei e a gente começou e chamou mais um sócio. Precisava de dinheiro. Né? E eu falei para o tio, esse nosso amigo, ele precisa, ele tá saindo do trabalho dele, tem uma grana, mas a gente precisa de dinheiro para poder arrumar agora. Ele tinha um terreno na casa dele para poder arrumar e fazer o espetinho. Aí ele falou, cara, eu falei, cara, 2 já é ruim, imagine 3 sócios, né? Ele, não, vai dar certo. Cara. Eu falei, bicho, tá bom, né? Chama ele. A gente já chamou ele, ser sócio. Esse, cara, na verdade, os dois eram difíceis de lidar, mas esse era um pouquinho mais grosso, especialmente grosso com cliente, sabe? Eu sou muito do atendimento, tanto que era dividido assim, um cuidava da parte do caixa, que era o que começou comigo, esse outro cuidava da parte da churrasqueira, que assava, e eu era a parte do atendimento. Eu era a parte que ia recepcionar as pessoas, conversava com as pessoas, atendia. Então, imagina, o dia inteiro atendendo pessoa, passando treino. Aí chegava às 6 horas da noite, corria lá para poder passar treino, Nossa. né? Tá, Eu até tá vou podre, me né? estender um pouquinho nessa aí, porque é um ponto interessante de falar. O porquê que acabou a sociedade com esses meus ex-amigos. Né? Infelizmente, hoje em dia são ex-amigos. Né? Porque não tem mais Infelizmente é o que acaba amizade. acontecendo, né? Termina até amizade. É igual quando você envolve dinheiro, né? Perde até amizade, né, cara? Então, envolver dinheiro, né? Então, o dinheiro, confiança. Então, assim, É, você já perder a confiança é pior do que perder dinheiro. O dinheiro você até com releva. certeza. Confiança ali, que você vê que a pessoa não quer necessariamente o seu bem, né? Aí Aí, é pior ainda. Aí eu trabalhando direto, assim, essa era a minha rotina. Em uma certa época começou a dar muito certo, assim, começou a ficar conhecido, entramos no iFood, tinha entrega direto, assim, toda noite, virando um dinheirinho legal, assim, a gente começou. Só que eles começaram a querer investir demais, assim, muito rápido, né? Fora que tem outros pontos ali que sumia, tinha dinheiro ali, tudo mais, envolvido, tá? Mas
começou a crescer, andar mais com as pernas, sabe? E eu começava a falar, cara, não. Nesse meio tempo tava meio que também a sociedade na academia finalizando também, não tava no clima de sociedade também, tava acabando, né? E os dois estavam estremecidos. Só que assim, a academia, eu pensei, putz, a academia eu abri com o meu suor, foi a minha ideia, né, cara? Então acho que interessante eu vou sair de um deles, né? Tanto que eu tava muito angustiado, agoniado, já tava com a minha esposa e tudo, né? A gente era namorado na época. Então, assim, ela via tudo que eu tava nervoso, estressado, muito bravo, né? E não conseguia atender bem. Não conseguia atender bem. E consequentemente, eu resolvi sair de um... Tá cortando. Ele vai cortar depois. Eu posso contar a história? Ou não pode? Posso contar a história? Quem que era a pessoa da sociedade? Fala a falecida. Fala que é a falecida e a gente já sabe que é. A falecida. Posso falar falecida? Então, beleza. E a sociedade com a... Era uma falecida que eu tinha, né? Foi terminando porque não dava certo. Eu fazia tudo, eu corria atrás, eu trabalhava, né? E assim, mulheres, né? Hoje em dia eu não compreendia na época, né? Eu era um bobão mesmo, completamente tonto. Mas compreendo, duvido que alguém aceite isso, né? Você está namorando uma pessoa, né? E ao mesmo tempo a ex dela está no mesmo trabalho como sociedade. Né? Então, tipo assim, eu pensava, não, tranquilo, não tem nada, mas pô, depois que eu Não, fui... mas tipo assim, uma coisa tem a ver com a outra, né? Mas não, cara, Então, não é eu assim, consegui né? entender minha esposa Não falar, tem meu, como romantizar essas coisas, não é assim que funciona, né? eu falei, vocês me colocar no lugar da minha esposa, você falar, cara, não é Não assim, presta, não. né? Não vai Hoje em dia eu prestar, né? falando, pô, cara, que doido, trabalhar com a falecida, né, cara? Então, né, não tava dando certo, os dois não estavam dando certo. Mas deixa eu entender, o pessoal entender, durante a sociedade, vocês já não eram mais um casal, é isso? Não, a gente ficou mais Mas ou menos ali. vocês começaram durante o casamento ainda, acabou o casamento e a sociedade seguiu, aí foi isso? É, já não era mais. Né? A gente já tinha finalizado. Cara, é pior ainda, né? Não, impossível. E tinha o contrato, né, tanto da empresa como do aluguel. Eu saí, tinha que pagar multa de aluguel. E Nossa, ficou nessa loucura. E, tipo, eu pra minha esposa falando, não, tranquilo, né, porque não tem nada a ver. Mas hoje em dia eu entendo, falo, meu, que absurdo, só para né? confia. Eu não entendi essa parte. Toda mulher vai entender, né? Não aceitaria, não Não aceitaria. dá. Aí eu finalizei com esses amigos aí, eu falei, ó, cara, eu preciso sair. Por quê? Porque um deles precisava, uma época, quando eles precisaram da minha ajuda, eu tava para ajudar. Aí quando eu precisei da ajuda deles, eles simplesmente falaram que não dava, porque tinha que ser mais profissional. E eu já tinha o meu negócio, como se eu estivesse ganhando milhões no meu negócio. Eles sabiam de todas as Aí é que você vê os amigos, né, cara? A dificuldade que você vê os amigos, né? eu falei, cara, não, tranquilo. Eu chegava 8 horas da noite lá na lanchonete. E não, tranquilo, cara, vai trabalhar, você vai ganhar tua grana, a gente segura aqui até umas 8 horas. Aí ele chegava, beleza, ficou 6, 8 meses nisso. O outro precisava estudar para uma prova também. Eu falei, não, cara, vai estudar. Ele nem vinha. Uns 3, 4 meses nisso. E eu falei, pô, cara, às vezes eu chegava um pouco mais tarde, né? Às vezes ali eu tento adiantar minha parte. Ele, não, cara, ficando muito profissional. Eu falei, cara, por que você tá muito agoniado? Então, vou largar. Eu larguei o espetinho. Aí, posteriormente, já estava finalizando a sociedade, já não tinha mais sociedade, já tinha trocado de lugar na academia e realmente não dava mais, porque eu estava com a minha atual esposa, né, então não tem cabimento. Então, finalizamos a sociedade. Nesse meio tempo, que eu estava finalizando em 2019, né, e eu falei, cara, não tem o que fazer, foi meio parecido, foi uma loteria aí também, foi um leilão, né, também. Inclusive, esse meu amigo que trabalhou comigo lá na escola municipal, ele me indicou para um colégio da Fachada Verde. Ah, muito bem. Que acho que você conhece também, né? Inclusive, para quem não sabe, a Conheço. gente trabalhou junto, pessoal. Trabalhamos juntos lá. Trabalhou junto aí pela mesma época, exatamente na A mesma gente se época. conheceu lá, né, na verdade, Junto todo mundo e sabe, né? saiu junto, né? Então, Isso. junto. Me indicou para trabalhar lá. Aí eu fui, né? Pô, precisando, minha esposa, tudo, né? Eu já estava ali, eu precisava finalizar a sociedade. Estava finalizando, tanto que eu fechei a empresa em março. Né? Eu entrei nesse colégio aí
em fevereiro. Então, E era assim, logo que eu sociedade entrei, mesmo, ainda assim, estava ali na CNPJ, tudo assim? sociedade, É, puxa, é mais CNPJ, difícil ainda, né? tudo. E era microempresa ainda, cara. Era facada, assim. Tava dando boa, mas assim, não deu. Aí eu fechei e entrei para esse colégio. Foi a mesma coisa, né? Eu defenestrei a minha empresa, defenestrei 2 empresas aí, e um relacionamento e 2 amizades. Na verdade, aí foi um combo gigantesco de Foi. defenestração. Mas assim, para o meu emocional foi muito bom. Né? Até porque eu tinha minha esposa, tinha o meu mais velho ali, Sim. e então assim, eu precisava e voltar para a licenciatura. Então fui nesse colégio aí, cara, o meu não teve nem negociação, para você ter noção. O meu eu cheguei lá, falei, ó, quanto você quer? Né? Eu falei, cara, eu tô fora dessa área, eu não tenho noção. Né? E era salário fechado, como você sabe, né? Uhum. Eu falei, cara, eu joguei aí, cara, 2 contos. Eu vou abrir tudo quanto que eu ganhava. Né? Eu falei, 2.000. Ah, beleza, pra que que é? Pra trabalhar lá numa unidade só. Você vai ficar com algumas aulas de educação física nessa unidade. Aí depois você Aí fica no responsável fim, fica responsável pelo trabalhar em intervalo. 3 unidades, né? Né? É. Aí você fica responsável pelo intervalo só, né? Se organizar o intervalo, fazer uma atividade. Eu falei, cara, tranquilo, né? Só para pegar algumas aulas nessa unidade também para dar o. Cara, pô, para mim preparar uma coisa de intervalo é tranquilo. Então eu fiquei esse tempo. Entrou eu mais um outro professor, eram 2 unidades desse colégio verde aí, né? Uhum. E ele ficava em uma unidade e eu ficava na outra. Só que assim, nesse meio tempo, pô, cara, é o que eu falo, todo lugar que eu trabalho, eu coloco esse lugar como se fosse meu. Como se fosse o meu negócio. Sim. Então, assim, É, se eu de vou que eu falo, trabalhar, cara, cara, eu dou uma aula com o que ele ter recebido, né? É o que eu sempre falo. então assim, eu fui trabalhar como se a empresa fosse minha. Tanto que quando eu fui defenestrado, muitos professores falaram, cara, como assim? Você sempre postava na rede social que você, cara, eu falei, realmente era tudo isso que eu Uhum. penso. Eu postava o que eu realmente Ixi. acreditava. É porque assim, eu acho que parte do corpo docente, que somos nós ali, né? E os alunos, a gente se apega a esse pessoal, né? Você vê que o pessoal tá engajado, né? E o que tá para cima da gente, a gente nem tem contato mesmo, porque a gente é soldado raso, né? Então a gente se apega nisso, nesse emocional, né, cara? Dos colegas de trabalho e dos alunos, né? Então, eu fiquei nessa parte, daí fiquei um tempo ainda, né? Dando aula ali somente. Mas foi uns 2, 3 meses ali, acho que foi até agosto de 2019, não, até o meio do ano. Aí o que acontece? Eu ficava responsável pelo intervalo, montava algumas atividades no intervalo para o pessoal. Jogos, brincadeiras ali, pô, fiz campeonatinho de shootout, fiz campeonato de pênalti, pô, muito legal. E estava a educação física, né? Sempre buscando uma aula diferente, sempre buscando, né, passar conteúdo diferente, dar a parte teórica que eles não tinham também, né? Tanto que dos motivos da minha contratação, quando eu fui contratado, era porque os professores que tinham antes não tinham domínio de turma. Né? E na época, inclusive, eu peguei até um terceirão com mais de 60 alunos. Né? Um Tô ligado. terceirão, né? Tá ligado? Cara, um terceirão em educação É, física. cara, Eu, nos últimos lá tinha 92 alunos naquela sala, né, cara? Você lembra disso, né? É absurdo, né, cara? É 3 turmas numa cara, turma só, né? e assim, eu chegava a fazer coisas que eles achavam que eu só jogar bola. Não, cara. E brincadeira lá, brincadeira que, pô, eu vi a menina que foi de vestido pra sala correr brincar. Entendeu? Tipo, cara, terceirão. Praticamente os mini adultos, né? Os que se acham Uhum. super adultos Já ali aí. tudo um pré-vestibular ali, né, cara? Ele Tipo, né? exatamente fica brincando, assim, cara, a gente fazendo um debate ali e tudo mais. Pô, legal pra caramba. Aí chegou mais ou menos no meio do ano ali, o professor de uma outra unidade saiu dessa unidade. Só que assim, não quiseram me colocar lá. Resolveram colocar 2 estagiários que estavam lá. Pô, 2 estagiários bons, estavam me acompanhando, inclusive são muito bons, eu tenho contato com eles até hoje, são É que estagiário espetaculares. ganha menos, ainda. E, né, só que o que acontece, né? Um pegava o período da manhã, outro pegava o período da tarde. Um pegava os menores, outro pegava os maiores. Só que chegou um tempo que não, assim, jogou na cova dos leões, né? E eles começaram a criticar, porque assim, como que pode uma unidade ter um professor formado, né? E a outra unidade ser, né, deixada de lado e É, ter, não desmerecendo o estagiário, mas a questão da sim. experiência é muito grande, né? Até É que assim, a gente conviveu lá, a gente sabe as histórias, né? E, tipo assim, não sem referência a ninguém, nenhum bairro aqui que, ó, I love you vocês, todos os bairros de Curitiba. Uma pessoa chamava a unidade maior de Batel e a unidade menor de Tatuquara, né? Porque era muito mais investido e visto e, né, e querido a unidade Batel, né? Vamos dizer assim, chamasse com esse nome, do que e o primeiro ano
eu trabalhei na unidade de Tatuquara, porque era assim, né? O professor lá, o professor aqui. E eu amava aquele colégio, cara, amava aquele lugar lá. É Cara, e muito você vê mais assim, aconchegante, mais micro, né? É aham, muito mais pessoal ali. Eu amava trabalhar ali, cara. eu gostava, cara, Mais do que no Batel. muito, muito, cara. Assim, as duas unidades, cara, e assim, eles colocaram professor, só que o que aconteceu? Eles me chamaram, falaram assim, ó, né, ó, Gustavo, então assim, a gente tá tirando esses estagiários de lá, vamos colocar você, mas vamos ter qual que é a tua proposta? Eu fui lá, já tinha conversado com o professor que tinha saído, eu tinha contado com o professor, perguntei quanto é que ganha. Cara, eu vou abrir valor aqui, tá? Eu vou falar porque o pessoal vai ficar de cara Até com porque a pessoa não sabe que colégio que é, né? Faz de conta aí. valores aí, né? Porque, por exemplo, ele cheguei e falou, quanto você ganhava? Ele, 1.400. Imagina, 1.400 para 40 horas semanais. Porra, cara. É, É tenso. é O mais triste é pensar que um professor que ganha isso ainda hoje. hoje. Né? Muito colégio aí que eu conheço aí, que principalmente professor de Fundamental 1, né? Ganha essa micharia, cara, para 40 horas. Eu falo, cara, esse valor é muito baixo, cara. Educação infantil ganha muito, porque a professora, meu Deus, lasca demais. Não desmerecendo os mais velhos, né? Não, claro. Mas, cara, acho que os professores de educação infantil, cara, eles têm que ensinar a base. Ensinar a base para criança, então deveria ser Sim, meio, cara. pelo menos Alicerce, né? nivelado, né? Pelo menos nivelado. Só que, assim, daí eu perguntei para ele o valor, ela é 1.400. Eu falei, cara, me jogaram a proposta, falou, Gustavo, você aceita chegar nessa outra unidade aí para poder trabalhar? Eu falei, aceito, né, pô. Tava ganhando 2.000, eu falei, pô, eu Vou preciso. ganhar, vou ganhar mais milão, pelo menos, né? A Na ideia, né? época também, minha esposa estava grávida. Minha esposa estava grávida nessa época, eu estava procurando assim em novembro. Isso era agosto. Pô, um dinheirinho a mais ali precisando, filho quase nascendo. Cara, óbvio que eu quero. É lógico. Cheguei lá, quanto que você aceita? Eu falei, bem, esse cara, 1.400. Vou pegar 2 unidades de deslocamento lá, quero milão a mais. 3.000 ali, não tá bom, mas não é perfeito, mas é melhor, quase eu dou metade do que eu, né? Sim. Aí eu joguei essa proposta. Falei, putz, não, né? Você sabe, né? Negociação lá era Leilão, né? um mês depois, né? Você vinha conversar. Eles falaram assim, não, faz um mês de teste aí em agosto, faz um mês, cara, eu trabalhei um mês de graça, basicamente. Normal. Faz um mês de teste aí pra ver como que vai ser, aí a gente chama você. Aí eu fiz um mês, obviamente, né? Deu certo, experiência e tudo mais. E fomos negociar. A minha negociação, sabia qual foi? Então, Gustavo, a gente não dá 2.000 aí, dá só 400, mas 400 não vale. Não vale. E R$ 200 na alimentação e 200 na refeição. É só isso, não tem Nossa, mais. cara. Isso Cara, porque o cara comprava projetor lá de 10 conto lá e se isso. gabava, né? Não era nem 10, cara, Se era acho que uns gabava. 20 Na conto. 10 que 10 cada, eu acho. Era Aqueles de pegar projetor uma da Epson lá. promoção lá. E, cara, eu falei, putz, tá, né? Não tô precisando agora, né? Fazer o quê? Eu aceito até o final do ano, mas no ano que vem vamos negociar. E foi, Aí né? chegou Meu ali, salário nunca beleza. aumentou. Eu entrei em 3 anos, ficou a mesma coisa. Aumentou Então, aquela 0,4% do é, sindicato lá anual, o que sim, aumentou. a regra, né? É. Mas daí eu peguei e falei, beleza, cara, só isso que tem, fazer o que, cara, tem uma noção, pra quem não sabe onde eu moro em São José dos Pinhais. Então, assim, é próximo de Curitiba, do lado de Curitiba, né? Mas de Araucária Tem que atravessar, né, cara? era 30 km ida, 30 km volta. Claro, o colégio não tem culpa da distância que eu moro. Tanto que eu cheguei a morar na cidade por um tempo para poder compensar esse valor. Né? Mas infelizmente não deu. Que bom que eu saí de lá, né? Mas a cidade é maravilhosa. Araucária, eu moro Araucária, né? Teve uma fase que a gente pensou se mudar para o cara por causa do trabalho também, cara. Ainda Sim, bem que não foi. cara, os alunos que eu deixei lá, cara, Não, fantástico. a professor, Até hoje cara, o pessoal no Insta lá, professor, volta, sim, pelo amor de sim, Deus. sim, Ah, cara, mano. incrível, incrível. Até hoje os alunos conversam Aí comigo. eu resolvi, né, beleza, vamos até o final do ano. 2020 veio aquela pandemia, né? 2020, pandemia, Normal, né? É. né? A pandemia começou, aí veio a conversa, né? Né? Você vai estar em casa, tudo bem, cara, até entendo. 2020 eu até compreendo, porque a gente realmente ficou todo mundo em casa, né? Todo mundo ficou em casa aí por um bom tempo, até agosto, né? Porque agosto a gente já teve que voltar, agosto de 2020 foi Mas, tipo, todo mundo em nesses casa. 6 meses a gente ficou dando aula normal todo dia, né? Cara, porque não gastava Tipo, combustível, né? Não, assim, não mas, gastava tipo assim, teve combustível. gente que não tinha PC, teve que comprar um PC, tem gente que não tinha nem internet de Sim, qualidade. sim, sim, Teve todo exatamente. esse investimento. Só fazer um adendo aqui, a empresa da minha esposa, cara,
na época que vou para casa mesmo, deu um vale para ela, acho que de R$ 1,50 para ela melhorar o espaço dela para trabalhar em casa. Legal. E todo mês, até hoje, dá um bônus de R$ 150 e já paga a internet, né? Para Entendi. auxiliar nas despesas do home office, cara. Já é outro nível, cara. Tipo, É, a empresa é investir que, no né? profissional, cara. É investir no Você profissional. pode ver que pensa no funcionário, tem essa diferença. Né? Tanto que, né, a gente sabe que essa escola aí, esse colégio aí, cara, não tem ninguém da nossa época praticamente, né? Não tem ninguém, Acho que ninguém, quase ninguém. ninguém, cara. Nem direção, quase, cara. Nem direção. É, Assim, cara, esse problema, não ter essa manutenção da educação, sendo que o grupo que a gente tinha lá era um grupo muito bom, sim, cara, de todas muito as bom, disciplinas, cara. Todas as todas, disciplinas é todas, muito bom, né? sim, sabe? E esse desnivelamento de salário aí tava muito grande, muito Era grande. os parça, é que os caras que era parça do chefe, né? Isso, exatamente, Aí entrava ganhando melhor. O pessoal que era de fora, exatamente. que eu preciso, mas não posso pagar, vou E eu negociar. vou falar, para finalizar ali, eu vou falar um motivo da minha defenestração aí, Na que, nossa, da nossa. Não, mas principalmente da minha, cara, porque é, muita gente, muito aluno tá curioso para saber o porquê que eu fui aham, defenestrado. Eu vou falar mesmo, não tem problema. O que acontece? Como eu fiquei em 2020, beleza, não teve aumento, né? E eu peguei todas as turmas, todas. Né, meus alunos aí sabem, né, eu peguei todas as turmas, sem exceção. E só não peguei a escolinha baby lá, né? E era para pegar, uhum, mas foi fechado. E, e o que eu pedi? Eu pedi aumento. Aumento, preciso. normal, né? E ele tinha dias que eu ia para uma unidade, voltava para outra e voltava para a mesa. Dava 2, 3 deslocamentos por dia. Então, assim, era a diferença de 2 km, 3 km, mas isso você já gasta, né? Imagina, cara. E assim, Quantas foi vezes eu fiquei tanto sem almoço, né, cara? Eu tinha a última aula assim, numa cara. unidade e a primeira na outra eu ia a pé. Não almoçava naquele dia. Muitas vezes eu também, cara, não, eu almoçava correndo. Almoçava É, correndo, entendeu? Assim, obviamente tem pessoas lá na direção que são espetaculares, assim. Só que a gente sabe que a ordem vem lá uhum, do do ordem além. superior, né? E não depende das pessoas. Mas eu comecei a ficar meio que curioso, né, para saber, porque no ano passado, 2021, né, começou o ano pedindo aumento, a gente voltou presencial praticamente, todo mundo já, Sim, foi né? full time, E eu né? pegando as duas unidades ali, as duas turmas, tendo ideia para tudo, né? Inclusive o próprio interclasse, o colégio nunca teve um interclasse decente, né? Era um interclasse, um intervalo, 7 minutos de jogo ali, os próprios portanto. Eu organizei sozinho o interclasse junto com o pessoal do terceirão em 2019, então foi um interclasse espetacular, assim, ele fechou com chave de ouro, uma final, tem até hoje gravada essa final, né? Então, assim, foi espetacular. Assim, eu que organizei tudo. Uma semana que, cara, se eu colocasse um contador de passos por dia, eu dava no mínimo uns 20 mil passos por dia, subindo e descendo escada. Era Gustavo aqui, Gustavo lá, sabe? Tipo, cara, e eu gostando. Eu chegava em casa moído. Minha esposa é prova. Eu chegava, eu gostava. Eu gostava muito, 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 muito. Defendia se falasse mal desse colégio aí, cara, eu saía no soco, entendeu? Era família quase, né? Sim, família, família, cara. E assim, eu sempre pedindo, muitos professores não sabem, mas eu sempre pedindo para fazer parte, ajudar, tipo, eu quero, sei lá, vender, ajudar a vender. Eu quero ajudar a fazer parte da coordenação, eu quero trabalhar. Minha esposa que me encheu o saco. Falava, falava, Vestia a para, camisa mesmo, literalmente. A para com camisa, isso. as orbas, E vendia assim, tudo. não. Cara, eu tinha ideias, cara, eu tinha ideias para montar time, eu tinha ideias, um monte de ideia, cara, um projeto pronto. Acredito que você também deve ter mandado um monte de projeto. Uhum. Tinha mandado projeto, cara, um monte de projeto bom pra caramba. E assim, cara, chegou 2021, comecei a ficar meio curioso, porque comecei a entrar alguns professores, né? Não culpa do professor, longe, Sim, longe. sim. Mas comecei a entrar alguns professores novos. Aí, cara, eu sei que é inconveniente, mas eu cheguei e comecei a perguntar valores, assim. Falei, ó, posso fazer uma pergunta É que você indiscreta? tava desesperado porque ninguém te dava Sim, um norte, cara, né, cara? exatamente, eu não tinha. E eu sabia algumas referências, assim, de salário de alguns professores. Aí já tinha conversado, eu e você, né, principalmente, Uhum. falando e tudo mais. Eu comecei a perguntar para alguns professores, de alguns professores que acabaram de entrar 2, 3 meses antes de mim, estavam recebendo ali, sei lá, 2.400, mas no salário, sabe? Tipo, o mesmo valor que o meu, só que, cara, 2.400 para mim era Salário, dois. salário, não um vale, né? Aham. Porque o que acontece? No final do ano, 13º vai ser Conta tudo, 2.400, tudo em cima do valor. não vai Sim, ser justo. os meus 2.000. Aham. E não tinha o dobro para mim de vale também, não tinha um 13º de vale, sabe? E assim, cara, eu comecei a ficar meio chateado. Cara, e assim, eu comecei a ficar meio triste. Então, muitos Mas você alunos vai aí vão, desanimando, né, cara? Você dá o muitos sangue alunos lá vão e ver que você eu não vou vê ficar triste retorno, no né? corredor, tipo, os professores também falando, o que tá acontecendo, cara? Eu Você falo, não, mas começa, no final, você começa a fazer o mínimo pelo mínimo, né?
Você não faz Sim, aquilo que só você que fazia assim, mais, ainda você faz o assim, teu cara, trabalho bem feito, mas faz aquilo lá, isso, ainda porque não assim, te dão valor, cara, né. no ambiente ali, sala de professores, corredor, eu era meio, tipo, tava triste, fazendo as contas em casa, pô, falando: "Pô, como por quê? Por que que eu ganho tão pouco, assim, fazendo tanto?", né. Uhum, Eh, e e nas aulas não, cara, eu falava que as aulas era o momento que eu me divertia, era o momento que eu esquecia, era o meu momento de sim, lazer da aula. sim. Era o momento que eu já esquecia daquilo, e quando É acabava quando a a aula gente eu faz falava: aquilo que a gente gosta é diferente, né, cara, é outro rolê, "Sim, né. sim". Daí quando acabava a aula eu falava: "Puts, cara, acabou a aula, Volta à putz". realidade. É. E aí eu comecei a perguntar, aí fui chamado na direção, claro, obviamente, a gente faz alguns comete erros, né, às vezes coloco como eu estava muito na Não, época da música, coloquei uma música, ela sem querer, né, deu BO, né, eu nem nunca tinha ouvido falar aquela música, aquele clipe lá e deixei, né, errei bastante, né. normal, né, cara, Mas, faz cara, parte. todo mundo erra, quem nunca errou aí, né, quer tirar a É, que primeira nunca chegou atrasado aí, né. não, nossa senhora, né, mas quem Até mas porque eu a gente sempre pegava trânsito, né, cara, era outra realidade também, cara, né. e assim, eu sempre como eu moro em São José, eu sempre priorizava sair, cara, muito cedo. Eu saía às 6h30, 6h30 pra chegar lá às 7h20, então era É, quase eu uma ia de hora. busão, quantos busão não É, pegava, às vezes, encrenca na então, estrada, cara, acidente, busão quebrado. chegar tarde até, tipo, eu chegava até adiantado, esse lugar tá aberto, entendeu. Mas esse negócio, cara, erro a gente comete, Sim, né. E, assim, beleza, tanto que o diretor que fala, eu sempre falo, cara, ele é um diretor espetacular, cara, responsável, que sabia conversar, ele uhum. sabia falar com a gente. Mas era aquele, né, morde e assopra, né, tipo, É, sim. tapa, mas, Sabe aquela né, série que tem um policial bom, um policial mau? Ele era um policial bom, né. isso, Mas ele fazia exatamente. parte da corporação, Fazia então parte não pode esquecer. exato, com certeza, né, ele sabia todos os esquemas, né. Aham. Mas ele chegou e começou a falar comigo: "Ó, Gustavo, eu fiquei sabendo Essa frase é que marcante. você está coagindo professores, a falar do salário". Eu falei: "Coagindo? Como assim, cara? Eu tô colocando a pessoa na parede, É. perguntando o salário deles". Eu falei: "Não, não tô, só perguntei realmente". Ele: "É, porque é ruim, porque você começa a gerar", como que ele falou? "Gerar intriga". E tipo, cara, mas eu só perguntei porque eu realmente tô agoniado, eu tô sem É. saber, Sim. né, sem saber. Aí o que acontece, né, chega aí final de ano, né, acho que não era só eu que estava nessa agonia, porque me falaram que tinha mais professores aí que já iam falar com ele, mais foram falar com ele, acho que por isso que reclamaram, porque quando eu falei, mais professores foram perguntar, resolveram, né, Uhum. se Sim, rebelar, né, se rebelar. Você é por o causa rebelde lá. da rebelião, né, o causador da rebelião. Ela eh, Gustavo o e revolucionário. é, acho que muitos professores começaram a perguntar do salário, né, falar: "Ó, por que que", né, tem que ir lá conversar. E nisso, né, como a gente falou, nós fomos defenestrados aí na mesma época, né, fomos, né, convidados a retirar por motivos que estavam, né, falando corte de pessoal por causa de valores e tudo É, mais, porque né, reajuste de quadros, né, de nossa, o quadro, né. juridiquês que eles usam lá, que a gente não sabe direito. Nisso aí foi o quê? Uns 20 e poucos aí, Foi acho que né, 23, 24 pessoas no mesmo dia, assim. 20 e poucos no nessa É, levada aí, né. E assim, cara, e eu tô hoje em dia até tô trabalhando aqui, eu faço treinamento, tô num colégio muito bom também, né, muito bom hoje em dia, um colégio que valoriza a educação física, isso eu é tô lá primordial. principalmente por isso, cara, principalmente por isso. Porque, assim, todas as ideias, tanto que quando eu fui na entrevista nesse outro colégio que eu tô trabalhando agora, o professor foi me falando, meu olho foi começando a brilhar, assim, sabe, tipo, falando: "Cara, olha a estrutura que vocês criaram aqui", e os donos do colégio falando: "Não, porque a gente quer o esporte, a gente quer ano que vem os jogos escolares, a gente quer crescer". Eu falei: "Cara, vocês estão falando tudo que eu quero ouvir, parece que estão me cantando aqui". Eu Uhum. falei: "Cara, eu quero vocês, quero vocês". Tô trabalhando nesse colégio. Então esse foi um dos motivos da minha defenestração, pra quem estava curioso aí, alguns alunos que estavam Você foi um rebelde. curiosos. Eu fui um rebelde sem causa aí, fui o causador da Não, rebelião. com causa, né, você Com causa, com com causa. causa, com causa. Mas assim, cara, como eu falo, a gente tá aí pra pra trabalhar, né, a gente quer sempre mostrar Sim. o nosso melhor. A gente Hoje sempre você quer tá mostrar o nosso melhor. pra pessoa que tá perguntando, você tá num colégio só, Hoje tô no colégio só, daí tô no você tá colégio fazendo só, os corre por fora. tô fazendo corre por fora, né, tentando algumas provinhas por aí, se Deus quiser vai Sim. dar certo, né, mas em breve aí venho comemorar com vocês aqui e falar da empresa que me efetivou, se Deus quiser. Boa, boa, boa. Mas essa é a minha trajetória
dentro da área aí, como eu comecei, algumas defenestrações aí, umas vezes que eu defenestrei também, 2 empresas. Sim. É que a gente defenece para entrar em outra, né, às vezes, muito no meu Sim, caso foi sim, isso, cara. né. Sim, sim. Porque a Ou gente pelo que é hoje a gente que é proletário, né, tem filho para sim. criar e tal, a gente não larga o emprego para ficar em casa de boa, porque a Mm-mm. gente tá em outra oportunidade, Não dá, né. cara. Não dá, A não gente dá dá. o tiro certo, né. Né, não dá mesmo. E só fazer um adendo dentro desse colégio verde aí de Araucária City, que a gente conhece, em 2019, antes dessa defenestração em 2021, que foi geral, né, como eu entrei assim meio no susto para eles, porque como o professor pediu a conta na sexta-feira e a aula ia começar na segunda, eles tomaram um baque, né, o professor Taborda, né, não sei se chegou a conhecer ele, Acho que acho que sim. você entrou depois dele, enfim, ele largou sociologia, largou história, de todas as turmas, então eles estavam assim, a aula ia começar segunda, eles estavam desfalcados, e aí precisava de um professor de história, de sociologia, e como já tinha feito banca comigo, lembraram de mim, né. Sim, Então eu entrei com um salário exorbitante, altíssimo, né, só que não, né. Eu entrei com 3 pau, né, tipo sim, assim, porque a gente foi negociando, porque ainda era 38 aulas, eu acho, a gente tinha negociado R$ 25, e dá uns 3.400, 3.600. Aí fica aquela briga, vai, não vai, vai, não sim, vai, vai, não vai, vamos ser mensalista que é melhor, aquela conversa, né, vamos sim. ser mensalista que é melhor, porque mensalista passa todas as aulas do mundo para você, né. Lógico, né. Se sai um horista, todas as aulas que só para você, vai para você, porque você ganha por mês. Então eu entrei nesse rolê. E com o passar do ano todo, eu acredito que teve, assim, várias coisas. Enfim, e foi até o final do ano. E no final do ano tinha aquela conversa fatídica, né? "Ô, vem cá", bate o ponto, né? No dia 31 de outubro, dia das bruxas, né? Porque tem aquele rolê que se mandar embora em Sim, novembro, tem uma sim, história boa pra te contar, né? sim, Igual sim, foi uma sim, luta sim. boa nossa, cara. Foi uma Se vitória. você for despedido depois do dia 1º de novembro em diante, você tem aquela multa lá, aquele rolê diferente. Vamos ter um E salário, né. foi uma história muito boa pra gente contar. Inclusive, então me chamaram para conversar no dia 31 de outubro, depois das 5h30 que eu tinha batido ponto. Aí, então a gente tá mudando os quadros aqui, pá, e não sei o quê, infelizmente vão ter que te dispensar. Eu falo que eu fui e voltei dos mortos nessa época, em Pois é, você falou 2019. naquela época. É, aí o que acontece? Tá aqui a sua teu aviso prévio, piriri, 30 dias. Ainda assim, eu espero que você cumpra para ajudar a gente, porque Nossa, vai né, que nem contratar ajuda. professor, um mês de aula, né? Não sei o quê, tá bom para você que você recebe um salário a mais, isso aqui, isso aqui. Eu, tá bom, né? Tipo, filho para criar, desesperado, né? Beleza. Aí não foi nem no 30, foi show 23 dias. Nesses 23 dias, eu comecei a criar coisas, tirar coisas do universo, não de tirar. Daí foi daí que esse período que eu comecei a fazer, eu falei assim, eu vou sair então, vou chutar o balde, vou fazer um negócio diferentão. Aí eu comecei a fazer aqueles sites que eu faço hoje. Mesclar Sim, mesmo pesado, cultura sim, pop, geek, game, dentro do sim. conceito de Genial, história, cara. né? Você fala cria muito de E uma eu fiz lá daquele jeito lá e a cabeça do aluno explodiu, né? Explodiu. Nunca viram aquilo, né? Você falar sobre Revolução Francesa e colocar a foto do Robisbal velho lá, todo mundo falar cansou de ver, e colocar o cara da Assassin's falar a Creed, por exemplo. história do Japão, mete o Narutão lá, que o cara Narutão, cara. Então, assim, explodiu a cabeça, né? E junto a isso, eu fiz isso aqui também, ó. cartinhas, cara, genial. Pequeno, Um card game, porque eu vi o pessoal com cartinha de Pokémon lá, cartinha de não sim, sei do muito que. Falei, cara, por que eu não posso fazer um negócio de história, no caso, né? Um jogo desse tipo. E comecei naquela cabeça, cara. E várias madrugadas fazendo. E fiz, imprimi do meu bolso e tal, e levei pra jogar. Molecada pirou, cara. Pirou na cabeça. Pirou na cabeça. Então, assim, ele fala que a criatividade vem, às vezes, né, de uma situação sim, complicada, né? Então, às precisa sentir, né. vezes, as ocasiões drásticas fazem a gente criar coisas, né? Então, por conta desse burburinho, né? Eu até falei, de repente aqui o verso, vai que, né? Pode ter o logo da Escola Verde, né? Se você nos Sim, patrocinar, a gente pode fazer campeonato aqui junto com o Gustavo, até, né? Que é uns esportes aí e sim, tal, sim. enfim. Mas cagar por isso, não deu certo. É, Mas é muito o barulho que eu fiz no último mês de aula foi tão grande que cancelaram a minha demissão. primeiro cara que cancelou a defenestração, hein. Cancelei a defenestração, Cancelou a né? defenestração. Deu bloco na gravação, e daí ele revogou e eu fiquei até quando todo mundo saiu de Até ali, fato 2 anos depois, né? até E colocar foi tudo. isso que aconteceu. Né, então, cara, essa é um pouquinho da nossa história, nosso início, né, Tem primeira mais história para quando 2022 tem não, história também, nossa não, senhora. tem muita Tem. história, né, A pra pandemia fez, no meu caso, fez eu uhum, inovar também, né? com Comecei a certeza. publicar essa cartinha. Legal, pessoal. Porque eu pensei, quem que vai se interessar
num slide, num trabalho pedagógico de um professor na internet. Só não dá nem com isso, Tem né? um monte, tem um monte. Então, mas a gente não tinha, eu tinha essa ideia, né? Lá para 2020, né? Eu comecei a postar as cartinhas, postar um slide, o pessoal, nossa, que legal, mas não sei o quê. Quanto que tá isso aí? Eu falei, como assim, quanto que tá? A pessoa quer comprar isso aqui, cara? Tá É louco. sério isso? Aí começou a explodir. Aí começou o slide, começou. Só que ainda era assim, era, né, passos lentos, né? Final de 2021 que estourou, né? Ainda bem. Que hoje é a minha maior renda, hoje é o infoproduto, né? Que é isso que eu Legal. trabalho hoje. Vai ser o podcast agora. Vamos lá, inovação. O que a pandemia nos ensinou, né, de repente. Com certeza. Fechou? E aí, mais alguns Cara, acho comentários? que Fechou? para Deu uma iniciar. hora e meia. Pô, tá bom, né? Ah, ótimo, né? Pessoal, então é isso, uma breve apresentação nossa aí, vocês conhecer a gente, conhecer um pouquinho mais, conhecer a gente do zero, quem não conhecia. A gente passou rapidamente aí sobre alguns poucos assuntos, né? Tem muita história para contar ainda. E a gente se vê no próximo episódio aí com um convidado, né? Ou convidada, vamos ver aí quem vai vir. Beleza. Então, pessoal, finalizamos aí o início de tudo, né, a nossa primeira apresentação da nossa história, nossa vida, nossas defenestrações aí, que caso tivessem dúvidas sobre como a gente foi defenestrado, como a gente começou a nossa vida, o que a gente faz hoje em dia, estão acredito esclarecidas. Quem quiser pode mandar pergunta aí, manda a sua história de defenestração também, que a gente quer saber a sua história de defenestração, pode comentar aí, é muito importante, porque a gente sabe que se você não foi, um dia vai ser, ou vai defenestrar alguém, ou vai defenestrar algo. Você É. pode, que nem no meu caso, ele defenestrou 2 empresas ali, né, e 2 sociedades de uma vez só. Então, quem sabe, aí na próxima vamos ter uma convidada ou um convidado, mas vamos avisar em breve, pessoal. Um abração aí e até a próxima, galera. Tchau, tchau. Valeu, falou, abraço.